Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os organizadores textuais. O que são os organizadores textuais? São as palavras ou expressões que têm a função de organizar o texto, ou seja, aquelas palavras que têm a função de estabelecer entre as partes que compõem o texto uma relação de sentido. Então vamos lá. Eu coloco aqui para vocês alguns exemplos de expressões que são organizadores textuais e quais relações de sentido, melhor, essas palavras, essas expressões estabelecem. Bem, nós temos aqui, quando eu quero estabelecer uma relação de enumeração, por exemplo, eu uso palavras como em primeiro lugar, em segundo lugar, né, por outro lado. Então eu tenho, com essas palavras, com essas expressões, eu introduzo ali um sentido de enumeração, né? Em primeiro lugar, devemos dar voz ao povo. Em segundo lugar, tomaremos as devidas providências. Então, eu tenho que, entre esses dois enunciados, existe uma relação de enumeração, por exemplo. Uma segunda relação é a relação de sequenciação textual, ou seja, são expressões que vão estabelecer uma relação de sequência dentro do meu texto. Eu posso colocar ali, inicialmente, falaremos sobre política. Depois, né, ou seja, eu posso usar a expressão por fim, terminaremos o nosso discurso, né? Então, essas expressões me dão a ideia, me trazem a ideia de que eu vou apresentar uma sequência textual, ou início, ou ali naquele momento, quando eu falo por fim, você identifica que o meu texto já está terminando, né? Ou é o último tópico a ser tratado, por exemplo. Uma terceira informação é a confirmação. Existem palavras, existem expressões no meu texto que vão estabelecer uma ideia de confirmação. Então, quando eu digo de fato, com certeza, sem dúvidas, ou seja, significa que eu tenho com essas palavras uma relação de confirmação. Então, sem dúvidas, essa será a melhor opção. Então, quando eu falo um sem dúvidas, eu estou ajudando o meu interlocutor a entender que naquele momento eu quero confirmar, eu quero dar uma resposta afirmativa. Introdução de universo do discurso. Quando eu tenho determinadas expressões que situam em que momento, ou seja, em que recorte temporal o meu texto se encontra, em que recorte espacial o meu texto se encontra. Então, quando eu digo, por exemplo, em 2020, o coronavírus chegou ao Brasil. Então, eu tenho nessa frase um recorte temporal, ou seja, em 2020, e eu tenho também um recorte espacial ao Brasil. Então, algumas expressões, geralmente advérbios de tempo, advérbios de lugar, são expressões que vão me indicar, né, o universo do discurso ao qual o meu texto vai se referir. Ou seja, em que tempo eu estou falando, em que momento ou a que momento eu estou me referindo, ok? Síntese. Eu encontro a ideia de síntese quando eu vejo no meu texto expressões como em suma, em resumo, em síntese. Ou seja, eu falo, em suma, todos saíram satisfeitos após a reunião. Ou seja, em resumo, no final das contas, todo mundo ficou satisfeito. Então, essas expressões vão introduzir uma ideia de resumo, de síntese. Reformulação. Reformulação é quando eu reorganizo a minha frase. Eu estou, por exemplo, explicando alguma coisa e eu quero reformular o meu discurso, né? Eu digo alguma coisa e eu quero melhorar. Quando eu falo assim, ou melhor dizendo, quer dizer, né? Quando eu estou, por exemplo, eu vou te explicar alguma coisa e aí percebo talvez que eu fui muito técnica. E aí eu acrescento, melhor dizendo, essa informação ficará mais clara se eu disser desse jeito. Então eu uso essas expressões. Reiteração. O que é reiterar? É repetir, né? Então a reiteração, você vai encontrar essa relação de sentido quando você vê, por exemplo, no texto, expressões como como já foi dito, como já foi visto, como observamos. Toda vez que você encontra expressões como estas, por exemplo, você tem ali uma relação de repetição, de reiteração, beleza?
explicitação ou particularização. Toda vez que eu encontro expressões como aquelas ali, ó, por exemplo, especificamente, ou seja, significa que eu quero particularizar, que eu quero explicitar algo a ser mencionado posteriormente. Então, aqui, eu estou falando sobre organizadores textuais, por exemplo, as palavras ali especificamente. Então, eu uso no meu discurso essa expressão quando eu quero iniciar um tipo de explicitação ou de particularização. Quando eu tenho a relação de adição, ou seja, eu quero adicionar uma ideia, uma informação, eu uso expressões que indiquem esse tipo de acréscimo. Além disso, além do mais, do mesmo modo, também, então, quando você se depara num texto com expressões como estas, você identifica que ali há uma relação, há um sentido de adição. E depois, oposição. Quando eu quero me opor, quando eu quero contrariar o que foi dito antes, né? Eu uso, pelo contrário, contrariamente ao que foi mencionado no início, né? Então eu continuo meu discurso. Aqui eu quero deixar bem claro para vocês que as conjunções, elas ajudam sim, né? Elas estabelecem, obviamente, relações de sentido e são organizadores textuais. As conjunções são organizadores textuais, mas nós só falaremos delas numa próxima aula, ok? Espero que vocês tenham entendido. Grande beijo, tchau!